Câncer de mama. O câncer de mama é uma doença crônica que começa quando as células do tecido mamário começam a mudar e crescem incontrolavelmente. Estes formam um conglomerado de células conhecido como tumor, que pode ser benigno ou maligno dependendo da sua forma de desenvolvimento. Se as células continuam a crescer e se espalhar para outras partes do corpo, um tumor maligno é produzido. Tipos de câncer de mama. O câncer de mama pode desenvolver-se de forma invasiva ou não invasiva. O invasivo é aquele que se espalha para os tecidos adjacentes, enquanto o não invasivo se desenvolve nos ductos do leite e lóbulos da mama. Levando em consideração a área do peito, onde o tumor é formado, podemos distinguir os seguintes tipos de câncer de mama. Carcinoma ductal. É o tipo mais comum de câncer de mama. Ele se origina nas células que alinham a parte interna dos ductos do leite. Se estiver localizado apenas no ducto, é conhecido como carcinoma ductal in situ, DCIS. Por outro lado, se o câncer se espalhar por fora do ducto, é chamado de carcinoma ductal invasivo. Carcinoma lobular. É um tipo de câncer que se origina nos lóbulos mamários. Outros tipos, em alguns casos, cuja incidência é consideravelmente inferior à mencionada acima, o câncer de mama pode ser câncer de mama espinal, mucinosa, tubular, metaplásica ou papilar. Causas do câncer de mama. Um grande número de casos de câncer de mama são o resultado de mutações que os genes podem sofrer após o nascimento. Os fatores hereditários do câncer de mama são menos frequentes, mas podem ocorrer quando mudanças genéticas são transmitidas dentro de uma família, de uma geração para outra. É importante notar que o risco de câncer de mama aumenta a partir dos 50 anos de idade, especialmente se houver história familiar de câncer de ovário e menopausa tardia. Outros fatores de risco são obesidade, alcoolismo, exposição a radiações ionizantes, uso da terapia de reposição hormonal, aparecimento precoce da primeira menstruação. Sintomas do câncer de mama. Na maioria dos casos, o câncer de mama não se manifesta com sintomas contundentes em seus estágios iniciais. Por isso, é essencial examinar regularmente os seios, tanto em casa, autoexame, quanto com a ajuda de um profissional. À medida que o câncer progride, os sintomas podem incluir caroço duro na axila, com bordas irregulares e sem dor. Mudanças no tamanho, forma ou textura do peito ou mamilo. Aparecimento de um nódulo palpável, que geralmente não causa dor. Líquido com mau cheiro que sai do mamilo, que pode ser sangrento, amarelado ou esverdeado. No caso dos homens, o câncer de mama pode causar dor e sensibilidade na mama além do aparecimento de caroços. Os sintomas do câncer de mama avançado incluem úlceras na pele, dor nos ossos, dor nos seios, fraqueza e fadiga, perda de peso notória, inflamação dos linfonodos na axila. Diagnóstico. O processo de diagnóstico de câncer de mama começa com um exame físico, que inclui a revisão de ambos os seios, as axilas e a área do pescoço e tórax. Recomenda-se que as mulheres realizem um autoexame de mama todos os meses para detectar possíveis anormalidades. Se houver suspeita da doença, ou se o paciente tiver importantes fatores de risco, um especialista pode realizar uma série de testes que ajudam a confirmar o câncer. Estes podem incluir mamografia, para detectar, por raio-x,
áreas anormais da mama. A ressonância magnética dos seios consiste em um exame radiológico que utiliza a ação de um campo eletromagnético para obter imagens, e seu objetivo é identificar com mais precisão o tumor ou avaliar uma alteração anormal da mamografia. Ultrassom dos seios. Estes são testes complementares da mamografia e permitem distinguir se o tumor é líquido ou sólido. Biópsia mamária. Usando métodos como biópsia por aspiração, guiados por ultrassom, estereotáxicos ou abertos. Tomografia computadorizada. É feita para saber se o câncer se espalhou para fora do tecido mamário. Biópsia do linfonodo sentinela. O objetivo é identificar se as células cancerosas se espalharam para os gânglios linfáticos. Tratamento. O tratamento do câncer de mama é realizado levando em consideração fatores como o tipo de câncer, o estágio do câncer, a sensibilidade do câncer a certos hormônios, e se o câncer produz em excesso ou não uma proteína chamada HER2-neu. Alguns dos tratamentos mais importantes são: quimioterapia, método em que os medicamentos são usados para destruir células cancerosas. Terapia de radiação. Seu objetivo é destruir o tecido canceroso. Cirurgia para remover tecido canceroso. Pode ser uma lumpectomia, se a massa mamária é removida, ou uma mastectomia se todo o peito for removido, e possivelmente algumas estruturas próximas. Tratamento direcionado. A terapia hormonal é um dos exemplos. Ele serve para bloquear alguns hormônios que estimulam a proliferação de células malignas. Ele usa medicamentos para atacar mudanças nos genes em células cancerígenas. Depois de receber o tratamento mais adequado, algumas mulheres devem continuar a tomar medicamentos por um tempo. Todos os pacientes devem continuar em exames médicos para realizar os testes relevantes para monitorar o retorno do câncer ou o desenvolvimento de outro câncer de mama.